Já ouvi uma vez, e concordo plenamente, que a liberdade às vezes ela é aflitiva. Ser livre às vezes angustia. Porque nós estamos tão acostumados com fila, com ordem, com alguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, que a gente transfere isso para o ambiente da igreja. E a gente acha que viver como igreja é ter um pastor dizendo para você o que você tem que fazer, a maneira como você tem que se vestir, o quanto você tem que orar, o quanto você é importante para Deus. E tem que haver uma voz que diga para você o que você tem que fazer. Realmente nós temos uma voz, um Logos e o Rema de Deus, que falam em nosso espírito, e um espírito que nos ensina todas as coisas. Você não vai ouvir de mim que tipo de roupa você tem que usar. Isso você deve fazer com o espírito que vive em você. Você não vai ouvir de mim que nós vamos monitorar você para saber se você lê a Bíblia em casa. Isso é parte do seu relacionamento com o Espírito. Nós não temos jejuômetro e nem oraciômetro para medir o quanto você ora. Essa é uma questão de sobrevivência espiritual, é o seu relacionamento com o Espírito. Eu não posso te dar isso. Os nossos cultos não podem te dar isso. Mas às vezes a liberdade é aflitiva. Nós estamos tão acostumados com alguém dizendo o que nós temos que fazer, que quando dependemos de ouvir a voz do Espírito, às vezes nos perdemos no processo. Uma outra coisa que nós estamos desmontando nesse tempo é a ideia dualista. O que é o dualismo? Existem duas coisas distintas. O principal dualismo filosófico é a existência do bem e a existência do mal. Só pode existir mal se existe um conceito de bom. Só pode existir o que é bom se existir um conceito de mal. Então, para que um exista, é necessário que o outro também exista. Certo? Errado. Isso é dualismo. Na verdade, nós cremos pela perspectiva de ausência. E qualquer pessoa que começar a estudar física na escola vai começar a conviver com algumas definições que são exatamente as definições clássicas de ausência. O que é frio é a ausência de calor. É uma descrição física e química. Mais física do que química. O que são as trevas? A ausência de luz. Da mesma forma, nós cremos que o que é mal é a ausência do que é bom. E aí nós desmontamos o conceito de dualismo, porque nós vamos encontrar o texto de Gênesis capítulo 6, narrando que a consequência da queda e a consequência da ruptura do relacionamento entre Deus e o homem é que toda a imaginação do pensamento do homem era continuamente má. Por quê? O raciocínio e a intenção do coração e os sentimentos do homem eram continuamente maus por causa da ausência de Deus. Está claro? Então é a partir daí que nós construímos uma ideia que começou exatamente em Isaías 53. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Transgressão e iniquidades só podem ser vencidos se nós tivermos uma transformação na nossa maneira de pensar. Nascer de novo é receber um Espírito que te ensina todas as coisas. É receber a vida de Deus dentro de você, a mente de Cristo dentro de você. E agora nós estamos no ponto onde estamos exercitando a ideia de que você não consegue ser neutro num pensamento. A única maneira de construir ou de destruir uma forma de pensar é construindo outra.
Então nós estamos abrindo o Salmo 119 exatamente nessa perspectiva. O que há de diferente no Salmo 119 de todos os outros? É a maneira como os salmistas, como aqueles que escreveram o Salmo 119, se relacionam com a palavra, com a lei, com o estatuto, com o padrão de Deus, como algo prazeroso e não como algo impositivo. É tão impositivo quanto agradável. Dá para entender? Não? Se você tiver uma pneumonia e o médico diagnosticar uma pneumonia e ele te aplicar um remédio, esse remédio, por exemplo, foi o que eu tomei, 10 dias de Rocefin na veia, tive que ficar com um catéter no braço. É bom? Não. É impositivo? É, porque ou você toma o remédio ou permanece doente. Só fica bom e agradável quando você percebe que cumprir o que foi imposto te traz saúde. A palavra de Deus em nosso espírito é a mesma coisa. E o que os salmistas que compuseram o Salmo 119 conseguiram fazer é entender os resultados da palavra, tão fortes quanto a dor da sua aplicação. Pegaram o pulo do gato? Tendemos a nos aproximar da palavra, da lei, do estatuto, do mandamento de Deus como algo que nos obriga, que trava a nossa natureza, porque nós queremos ser livres, né? E é interessante que todo conceito de liberdade que não passa por Jesus é morte. Uma vez eu recebi uma menina no meu escritório, ela tinha 17 anos. Ela disse: tudo que eu quero é ser livre, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero dormir com quem eu quiser, eu quero me relacionar sexualmente com quem eu quiser, não quero que ninguém controle a hora que eu tenho que chegar. 3 anos depois ela entrou no meu escritório com AIDS. E ela disse: toda a minha liberdade não me trouxe nada, senão morte. Porque hoje eu não posso sair, porque ninguém quer sair comigo. Hoje eu não posso me relacionar porque eu tenho hora para tomar remédio. Então eu não posso ir para a balada porque meus remédios não se misturam com álcool. E por aí vai. Os irmãos entendem? Quando Deus nos dá padrões, quando Deus nos dá leis, quando Deus nos dá mandamentos, preceitos, é para que isso produza em nós o que é bom. A lei é boa e perfeita. Os mandamentos do Senhor são justos e plenos, completos. Trazem prazer à alma. Vivemos num tempo onde a religião negocia. Se você quiser bênção, tem que cumprir voto. Voltamos quase à Idade Média. Nas vendas de indulgência, nas vendas de simonias, nas declarações de perdão que eram compradas com terrenos, com agrados, com gado, com ouro. E hoje não é muito diferente, porque você compra a bênção com oferta. Hoje não é diferente, você compra bem-estar com voto. E nós estamos começando a aprender a fazer isso como igreja do Senhor na nossa geração, com uma naturalidade tão grande, que quando isso é tirado de nós, parece uma criança que está com a boca torta, mas quer continuar chupando chupeta. Conheço algumas realidades de irmãos que convivem conosco, que quando a coisa aperta, eles tentam fora, para ver se vai funcionar. A gente já sabe a custo de que funciona. A gente sabe o preço disso. O preço disso é você abrir mão da sua liberdade. É você andar com alguém dizendo o que você tem que dar, quando você tem que dar, o que você tem que fazer. E nós fomos chamados para a liberdade.
aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, para que você haja em linha com Ele, e Ele te ensine todas as coisas, você possa viver em liberdade. Liberdade para dizer não ao que é comum para todo mundo. Eu não sou obrigado a dizer não para isso, dizer, perdi tantos R$1.000 porque eu vou ter que fazer isso, porque Deus, como é que eu vou dizer para Deus que eu não vou fazer? Não é por aí. É isso que o Salmo 119 ensina a gente a fazer, a compreender o resultado da lei, o resultado do padrão, o resultado do parâmetro, o resultado da palavra. O que esta palavra me dá? Me dá prazer. Prazer em saber que eu não tenho que ser como outros, que se apropriam daquilo que não lhe é de direito. Quero cumprir aquilo que o Espírito me ensina, que eu não toque naquilo que não é meu. Mas é praxe, mas não é meu. Estão entendendo? O Salmo 119 ensina a gente a encontrar prazer na lei. Eu não faço, e o fato de eu não fazer porque Deus não quer, não me traz peso, me traz alegria, porque eu não tenho que ser como o que faz. Estão entendendo o pulo do gato? A semana retrasada, pouco antes das 2 ministrações do Maicon, nós começamos a dar algumas chaves para o Salmo 119. Vamos lá, Juju? Ao slide que tem as 7 chaves. 6 chaves. Vamos lá? Chaves para o texto. Por que são chaves para o texto? Porque são palavras que se relacionam com o padrão de Deus para nós, com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então são essas 6 palavras. Vamos lá? Lei, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra. O Salmo 119 faz com que nós tenhamos um relacionamento afetivo com estas coisas. Esse padrão de Deus estabelecido na sua lei, no seu testemunho, no seu mandamento, no seu estatuto, no seu juízo e na sua palavra. Alguns me perguntaram por que eu não coloquei preceito, porque a palavra traduzida por preceito é a mesma traduzida por juízo, em vários ambientes, e em outros ambientes ela é traduzida por estatuto. Então não existe uma palavra específica para preceito no hebraico. Ela é uma disjunção, ela deriva das palavras que são traduzidas por juízo e por estatuto. Ok? Lei, de novo, testemunho, mandamento, estatuto, juízo e palavra. Vamos ver isso de perto? Vamos lembrar do que tratamos. Lei. A tradução exata da palavra lei são os mandamentos estabelecidos por Deus, determinados na aliança que Ele fez conosco. A obediência a esses mandamentos corresponde ao compromisso entre Israel e Deus. Deus instituiu uma aliança, estabeleceu uma lei, um padrão de comportamento para que Israel pudesse viver, uma forma. Deus mostra o que Ele pensa a respeito de Israel e como Ele quer que Israel viva. E a resposta de Israel a essa lei demonstra o compromisso de Israel na aliança que teve com Deus. Está claro? Tá? A lei é uma das palavras-chave no Salmo 119. Nós vamos encontrá-la 25 vezes. Em expressões assim, por exemplo. Vamos lá, Juju? Vamos ler? Verso 34 e verso 77. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Percebam que guardar a lei para o salmista não era uma obrigação, era algo que ele fazia de todo o coração, envolvia seus sentimentos com relação ao que Deus manda, algo que você faz com todo o seu prazer, com toda a sua intensidade. Está claro?
Não é algo que desce rasgando na garganta. Não é algo que você se obriga como uma camisa de força. Você está doido para sair. É algo que você faz. E através do entendimento, a lei passa a ser guardada, observada, cumprida. De todo coração. De bom grado. Dá para entender? Lembram da parábola do homem que tinha 2 filhos? Ele chama o primeiro e diz: filho, você vai lá no campo para mim assim, assim, assim. O que o filho diz? Não. Chama o outro filho e diz: filho, você vai lá assim, assim. Pode ficar tranquilo, pai. Pode deixar comigo. Qual foi o resultado? O que disse que não ia, foi. O que disse, deixa comigo, baba de calango, não foi. Reparem que observar a lei não é dizer que vai fazer. Observar a lei é fazer. Lembram de que nós abrimos o texto de Mateus capítulo 7? Foi um ambiente muito gostoso que nós tivemos naquele dia. Onde Jesus usa a comparação do homem que constrói a casa na areia e o homem que constrói a casa sobre a rocha. A gente acha que o homem que constrói a casa na areia é aquele homem que não crê em Jesus. O homem que constrói a casa sobre a rocha é aquele homem que crê em Jesus, que é crente. Então você precisa ser crente para construir a sua casa sobre a rocha. Amém? Amém, mas não é isso que Jesus fala. Ele diz: o homem que ouve as minhas palavras e as põe por prática, esse é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve e não pratica, sua casa vai cair. O que o salmista está dizendo é que a lei, ela é cumprida de todo o coração, de bom grado, não como uma obrigação. Parece uma coisa estranha, mas há um momento na nossa vida onde a gente descobre que a disciplina traz alegria. E não é em todo momento da nossa vida que a gente acha que a disciplina traz alegria. Quando nós estamos sendo efetivamente disciplinados, a gente às vezes não consegue perceber o quanto aquilo vai nos fazer bem. Mas quando a gente cresce e consegue observar que a gente aprende limites, a gente aprende a dar graças a Deus, porque esses limites nos foram dados pela disciplina. Porque a nossa geração mais nova é uma geração que tem crescido sem aprender o significado da palavra não. Esses dias eu vi um pai corrigindo um filho de 4 anos. Ele diga, não vai. Ele diz, pai, não diz não, não. Não fala não, não. Fala assim, hoje você não vai, que aí amanhã talvez eu possa. Aí vem um monte de psicólogo com as mirabolâncias mais fantásticas. Dizer que quando você diz não a uma criança, você está tolhindo o caráter da criança. E quando você diz não à criança, você está danificando o processo de aceitação dela. Você está quebrando os processos de liderança. Você está removendo da criança uma índole de uma trajetória de conquistas. Então cresça, não ouvindo não, e você vai ver o bicho que você vira quando chega na adolescência. E aí o que acontece? Quando os pais veem os monstros que criaram dentro de casa, entram em desespero e querem que os outros resolvam. Quer adolescentes que te respeitem? Tenham nenéns que te respeitem. Crianças que te respeitem. E você terá adolescentes que te respeitam. Um dia menos na disciplina é um dia menos que você usa para moldar o caráter do seu filho. Limites. Eu tinha muito medo de ensinar sobre isso, de falar sobre isso, porque alguns diziam para mim, você não tem filhos, para você é fácil. Pois Deus me deu a oportunidade de ser pai durante alguns anos, de 2 seres extremamente complicadinhos. Vocês conheceram muito bem o Vitor e a Mariana. Foram alguns anos vivendo como pai.
E não venham me dizer que não funciona, porque funcionou com eles. E eles já eram crescidos. E durante o tempo que eles andaram comigo, andaram por uma direção e por uma disciplina. E funciona. Quem me via disciplinando Vitor e Mariana podem dizer assim: o que você fazia? Nunca encostei neles. Nunca. Nem um beliscão. Nem um belisquinho. Nunca segurei-os pelos braços. Nunca foi necessário. Nunca foi necessário segurar a Mariana e dizer: para, menina. Nunca. Um dia eu coloquei Mariana de castigo no quarto, e eu percebi que o quarto para ela era o playground. Ficar em cima da cama durante algumas horas durante o dia, isso para ela era tudo o que ela queria. E ela brincava com os dedos, ela brincava com os palitos de fósforo, ela brincava com as pregadeiras do cabelo. Castigo era um lugar de brincadeira. E eu pensei, não funciona para os dois do mesmo jeito, porque para Vitor ser colocado sentado na cama era aterrorizante. Um belo dia eu peguei uma cadeira, coloquei no corredor da escada e pedi a Mariana que sentasse e ficasse olhando para a parede branca. 2 dias depois eu falei para ela: se você não fizer isso, eu vou colocá-la no castigo. E ela disse: tudo menos a parede branca. Não funcionava a mesma disciplina para os dois. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A lei é a mesma, mas ela vai se aplicar a cada um de nós pela graça, pela misericórdia e pela disciplina de Deus, de maneiras diferentes. Tem coisas que eu preciso e você não precisa. Tem coisas que você precisa e eu não preciso. Estão entendendo? Com alguns a lei vai tratar da passividade, com outros do excesso. Com uns a lei vai tratar sobre indignação, que é uma pessoa passiva. Com outros ela vai tratar: não se ire, você está demais, segura. Porque nós somos pessoas diferentes. Em alguns momentos a disciplina de Deus vai dizer: faça, para de ser passivo e faça. Para alguns ela vai dizer: pare, estou aguentando mais você fazer coisa errada. Estão entendendo? Achar que a lei vai ser padrão para todos e todos nós seremos iguais diante da lei e do padrão de Deus, isso é um completo equívoco. Essa lei e esse padrão de Deus vão se aplicar igualmente no padrão dele, mas de forma diferente em cada um de nós, porque nós somos pessoas diferentes. O entendimento para guardar a lei e poder observá-la com o coração, não ser o dele. Segunda expressão diz: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é a minha. A minha o quê? O que é uma coisa deliciosa? Gostosa, aprazível, aquilo que você come com prazer, aquilo que você faz com prazer. Você vai me perguntar: como é que foram as suas férias, esse seu jeito de descansar? Foi uma delícia, foram muito bons. Você está comendo alguma coisa, a pessoa diz: você está comendo, está gostoso? Nossa, está uma delícia. Significa que está muito aprazível. A lei de Deus não é uma obrigação que desce garganta abaixo, como algo que você é obrigado a engolir. O padrão de Deus é algo que você se delicia. Já entenderam onde nós vamos chegar, né? Olha o que diz sobre testemunho. 2 palavras são traduzidas por testemunho: o ato de declarar fato ou evento que foi presenciado, preceito, advertência, orientação específica que recomenda o que se deve praticar. Testemunho é algo que diz o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Vamos lá? Vamos ler? Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e os que buscam os seus testemunhos de todo como algo aprazível, prazeroso. Bem-aventurados, plenos, completos. Alguns traduzem a palavra bem-aventurado por felizes.
Bem-aventurado é um pouquinho mais que feliz. Bem-aventurado é alguém que está numa posição de plenitude. Bem-aventurado é um indivíduo que se coloca numa posição onde ele diz: eu não preciso mais disso. Sabe quando você toma 2 copos d'água quando está com muita sede? Aí a pessoa pergunta um pouco mais, você diz não. Por quê? Já dessedentou. Você já está farto. Já é o suficiente. Tem o suficiente aqueles que guardam os seus testemunhos. Porque o que Deus nos ensina a fazer nos preenche, não nos obriga, não nos impõe, nos preenche, sacia. Coisa linda, né? Também os teus testemunhos são o meu e os meus. Exatamente, os testemunhos dizem como fazer, o que fazer, de forma fazer. Não vou me ater muito nisso, porque isso será o nosso campo de trabalho durante alguns meses. Nós vamos explorar efetivamente o Salmo 119 a partir de agora. Vamos lá? Mandamento. Também existem 2 palavras. A ideia de instrução e da ideia que Deus presta atenção na maneira como Ele deseja que a gente faça as coisas. Isso aí destroça uma ideia e um conceito filosófico de que Deus nos colocou neste mundo e nos deixou ao léu. Quando Deus dá a Israel uma lei, quando Deus dá a Israel um mandamento, significa que Ele se preocupa efetivamente em que Israel esteja fazendo e como Ele está fazendo aquilo. É como se você desse alguma coisa para o Guilherme fazer, para o Pedro. Aí você dá umas louças para ele lavar. E ele vai lá lavar as louças, aí você vai dar uma olhadinha se não está engordurado. Não é assim? Se tiver engordurado, o que tem que fazer? Tem que lavar de novo. O mandamento do Senhor diz que Deus faz exatamente isso. Ele nos dá o que fazer, depois Ele vai dar uma olhada para ver se a gente está fazendo da forma como Ele gostaria que a gente fizesse. Está claro isso? Que Deus não se preocupa apenas com o que você faz, mas com a forma como você está fazendo. Uma vez eu fui tirar o computador de Mariana. Eu disse para ela: se fizer pirraça eu vou aumentando os dias. São 3, 4, 5, 6. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele não só dá a ordem, Ele não só dá o padrão, mas Ele se preocupa com a forma como nós estamos cumprindo esse padrão. Significa que Ele está presente enquanto fazemos ou não fazemos. Foi entender isso que me fez começar a escrever o material sobre o primeiro dia da semana. Eu vou escrever e colocar à disposição de vocês. Ler e entender será uma questão de vocês. Porque infelizmente nós não vemos o primeiro dia da semana como algo prazeroso. Porque se víssemos, escolheríamos estar aqui a qualquer outro lugar. Mas infelizmente a gente só vem aqui quando não tem mais nada para fazer. Quando não tem fazenda, quando não tem passeio, quando não tem visita, quando não tem compromisso. Aí eu venho. Porque também fica sem graça não ter mais nada para fazer e não vir na igreja também, né? Pô, se não vir para ficar em casa sem fazer nada, é cara de pau demais, né? Mas eu venho celebrar o Cristo ressurreto depois que eu passei a tarde inteira na cachoeira, ou limpando a minha casa. E aí eu chego aqui pelas tabelas, estrupiado no dia do Senhor. Vamos adorar, Me conte o seu domingo. Eu fiz isso. Estou até cansado para vir aqui na igreja. Pô, quase que eu fiquei em casa. Isso é uma plena falta de compreensão do que significa nos reunirmos para celebrar ao Cristo ressurreto. Mas você está falando isso, mas tem 2 domingos que você faltou.
não estava aqui. Estava olhando vocês pelas câmeras, e clamando que o Espírito estivesse alimentando vocês, provendo vocês. Não é disso que eu estou falando. Você ter realmente um compromisso. Você está envolvido com algo que te ocupe. Eu estou falando da gente não entender o preceito de Deus, o testemunho dele, o que ele nos pede para fazer, a sua ordenança, a sua instrução, a primeira geração, com relação ao que significa celebrar a ele, porque a gente está fazendo um monte de outras coisas, sem reservar o tempo que deveria ser de Jesus. É a única coisa que nós precisamos da igreja para fazer. Celebrar a ressurreição de Jesus não se faz sozinho. Você precisa de um corpo aonde ele se manifeste. Por isso que as reuniões eram chamadas de reuniões de comunhão, de agape, de unidade. Por isso você encontra a descrição em Atos capítulo 2, quando Lucas vai descrever a vida da igreja primitiva, e ele diz: e era um só o coração e a alma dos que criam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na koinonia. Sabe o que significa isso? Na ideia de serem corpo, participantes uns dos outros, enquanto celebravam as orações e o ensino da palavra. Nossa geração não compreende isso. Nossa geração vê os encontros da igreja como um lugar onde você vem buscar. Ou eu saio daqui com a minha bênção hoje, ou então eu não largo o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. Desemboca o vaso, Senhor, enche de azeite. Eu não venho entregar, eu venho receber. Aí dá tilt. Porque me ensinaram a vida inteira que é assim. Por exemplo, me ensinaram que quando eu chego aqui na casa do Senhor, ele já está. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Não sei o que ele vai fazer no meio do monte de cadeira vazia, mas beleza. A gente tem até roupa de domingo. Não tem? Seja honesto comigo, que você não tem roupa de domingo. Daquela que você separa, que essa aqui dá para eu ir trabalhar, essa aqui eu uso para... Não, essa aqui eu vou deixar mais bonitinha para ir no domingo. Tá mais novinha, tá mais arrumadinha. Não tem? Fala a verdade. A gente tem roupa de domingo. A gente tem a roupa da missa. Não tem? Tem. Porque a gente foi acostumado a ver isso. A gente foi criado numa ideia de igreja, onde alguns se chocam quando chega aqui e dizem: nossa, Evandro é tão bonzinho, mas ele é mulambento. Porque eles esperam chegar aqui e me encontrar de sapato, de calça de social de linho, de camisa de linho, de gravata e de terno, em plena Barra do Garças, onde faz 36, 37, 38 graus fácil. Sabe quando vocês vão me ver de paletó? Quando eu tiver que fazer um casamento, por respeito aos noivos. Sabe quantos ternos eu tenho? Aquele que eu abro e falo assim, ele já sai sozinho. Se eu correr atrás, ele desce a escada. Parece Max. Eu tenho um cachorrinho que se chama Max. Se eu abro o portão, ele vai para o carro. Meu terno é exatamente assim. Eu abro a porta do guarda-roupa, se eu não correr para pegar, ele já está descendo a escada. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Quem disse que é roupa? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu não tenho ido da igreja porque eu não tenho tido roupa. Jura? Como que os discípulos faziam se muitos deles tinham no máximo 2, 3 túnicas? Às vezes muitos tinham uma túnica só. Uma só. Como que eles faziam? Está impregnado no nosso coração que seguir aquilo que Deus manda, fazer o padrão dele, entrar na sua ordenança, receber o seu preceito, é algo pesaroso.
é algo que a gente faz por obrigação, que a gente tem que se preparar para fazer. É a coisa mais simples do mundo, é ter prazer no que Ele nos diz. É o nosso coração querer fazer isso de todo, por completo, prazerosamente. Eu sou completamente apaixonado por chouriço. Conhecem chouriço? Feito de sangue de porco. Eu viajava longe para comer um chouriço. E ficava feliz quando eu conseguia encontrar alguém que lembrava de mim e me trazia um chouriço. Um dia eu abri o texto de Atos 15. E o Espírito me ensinou de dentro para fora que eu deveria me guardar do sangue. Eu continuo amando o chouriço, mas eu tenho o maior prazer de não comê-lo. Deixei de gostar? Não, porque o mandamento não me pede para deixar de gostar. O mandamento me pede para não comer. E eu faço isso com alegria. Há uns meses atrás eu sentei numa churrascaria e veio na mesa uma travessa de chouriço. E que alegria poder olhar para aquela travessa de chouriço acebolada e dizer: Senhor, o Senhor morreu na cruz por mim, me entregou a sua vida e me disse: não coma sangue. E hoje eu posso olhar para isso aqui que não faz a menor diferença e dizer: Senhor, um pouquinho do que eu posso fazer é te obedecer. Está aí. Isso deveria ser em tudo. Quando a ira entra, eu deveria dizer: Senhor, como eu preciso te obedecer. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando a amargura entra, eu digo: Senhor, por que eu estou com isso no meu coração? Eu não preciso ter isso aqui. Estão entendendo? Vamos continuar para a gente poder terminar, fechar hoje? Pode passar, Juju. Olha o que se diz dos mandamentos. Vamos ler juntos? Porque nela eu tenho prazer. Olha o 47. Eu amo e me recreio, tenho alegria naquilo que o Senhor me manda fazer. Vamos continuar? Estatuto, também são duas palavras. A ideia de designação, que significa uma determinação específica, algo que se define num tempo específico, num espaço específico, numa ação específica, numa quantidade de coisas específicas, de uma forma de uso específico. Essa talvez seja a mais trabalhada de todas as perspectivas. A segunda palavra da ideia de decretos, aquilo que Deus torna conhecido através da sua vontade, que Ele determina através da sua vontade, que Ele regulamenta na nossa maneira de proceder. Que Ele diz assim, assim não. Que Ele diz: quando fizer, faça assim, assim e assim. E quando não fizer, não faça por isso ou por isso, faça por aquilo. Quantas vezes vemos Jesus dizendo isso? Não ame de boca, nem de palavra, mas de coração e em verdade. Isso é um estatuto. Aí vem os indivíduos ressuscitando a lei no passado e falando de estatuto perpétuo, e posicionando estatutos perpétuos como se eles persistissem pós-cruz. E na verdade os estatutos perpétuos se cumprem em Jesus e se estendem para nós, porque se nós andamos em Cristo Jesus, devemos andar como Ele andou. Se Ele cumpriu os estatutos perpétuos, nós também devemos cumpri-los. Não é porque Ele nos acusa, é porque eles foram cumpridos em Jesus e nós precisamos ser parecidos com Jesus. Fazer como Ele fez. Só que os estatutos perpétuos em Jesus ganham uma outra expressão. Não são coisas que são ditas de fora para dentro, são coisas que são desenvolvidas em meu espírito e se manifestam na minha forma de agir. O que se diz sobre isso aí? Vamos lá? 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei
da tua palavra. 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus estatutos. Essa palavra, este verbo ensinar é o mesmo que está lá. Não ensinará mais ninguém a seu irmão. Ensinar no fazer. Ele não está pedindo para que ele explique o conceito. Ele está pedindo para que Deus o ajude a praticar aquilo. Há uma diferença enorme entre saber um conceito e praticar. Há uma diferença enorme entre você ler um manual e consertar um aparelho. Há uma diferença enorme entre você ler uma bula e usar o remédio. Eu posso saber o nome do remédio, eu posso saber a quantidade do remédio, eu posso saber a posologia, eu posso saber como ele deve ser usado, mas se eu não usá-lo, eu não recebo o seu benefício. Está claro? Vamos caminhar, porque eu não sei que horas são. Que horas são? Vamos terminando. Vai dar tempo. Que são juízos. Decreto formal de Deus. Inclui a exposição do ato, do crime, do processo, do julgamento, da punição, que decorre da aplicação de um ato de justiça imposto a alguém que cometeu uma transgressão. O que é um juízo? É Deus fazendo você receber a justa paga por aquilo que você faz. É a disciplina. É a correção. O que diz lá? Volta lá um pouquinho. Uma grande confusão nos textos do Antigo Testamento é que em alguns lugares nos profetas o termo juízos ele é traduzido por maldição. Maldição. E alguns ficam presos no conceito de maldição, achando que maldição é uma coisa que vive por si. Mas o próprio texto diz que uma maldição não pousa se não encontrar causa. Então, na verdade, toda maldição se constitui um nível de juízo. Em alguns lugares nos textos do Antigo Testamento há uma enorme confusão com relação às questões que envolvem a palavra maldição. Porque em alguns lugares ela poderia ser melhor traduzida por juízos. Essa ideia de Deus trazer a justa paga por algo que foi cometido. O que a gente tem que fazer com relação aos juízos de Deus, segundo o Salmo 119? Vamos lá, Juju, está acabando. Vamos ler juntos? Vamos ler os 3 de uma vez. Podem começar. E aí? Algo que você se propõe a seguir? Algo que você teme de arrepiar o corpo? E algo pelo qual você adora o Senhor? Porque o juízo dele é perfeito, pleno, completo e nos corrige. Vamos ao último. Termo palavra. O que se diz, o que é dito, o que se pronuncia, o que se faz comunicar por dito ou por ação. Aquilo que se quer dizer, que expressa a manifestação do pensamento e se estabelece num ato comunicativo. O que significa isso? Não existe o conceito de palavra, de comunicação, se aquilo que eu digo não é entendido. Para haver uma resposta à comunicação é necessário que aquilo que eu digo seja compreendido. Por isso Jesus se tornou Logos, feito carne. Ele pega toda a palavra de Deus e a traduz em forma de homem, para cumpri-la como homem e mostrar para a gente como é que se faz. Ele é a tradução do que Deus fala. Em fazer de homem, em sentir de homem, em agir de homem. Se eu estivesse falando em japonês, precisaria de alguém para traduzir. Creio que talvez ninguém me entenderia, poucos. Alguém aqui entende japonês? Ninguém. Hã? Mas ela não está aqui. Não adianta nada. Talvez se eu falasse num bom inglês, alguns conseguiriam me entender. Se eu falasse em espanhol, alguns se arriscariam. Num portunhol. Mas para que vocês me entendam plenamente, eu preciso falar num bom português.
português brasileiro. Que hora depois, se eu falar no português de Portugal, muitos não vão entender também. Depende da velocidade com que o indivíduo fala. Se não falar com determinada velocidade, ninguém aprende nada. E é a mesma língua. Não parece, né? Uma vez eu estava imitando um português falar e tinha um português perto e ele falou: você imita muito mal. Claro. E aí quando ele começou a falar, as outras pessoas que estavam na mesa disseram: imita igualzinho. O que se diz dessa palavra, daquilo que Deus diz a nosso respeito, do que Ele pensa a nosso respeito, quando Ele manifesta o que Ele quer nos comunicar? Vamos lá para a gente poder fechar? A minha alma está pegada ao pó. A palavra dele me dá vida. 148. Está escrito em português. O que ele quis dizer? Quando poeticamente ele diz: meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para que eu pudesse meditar na sua palavra. O que ele está dizendo? Quando a gente era criança, a gente cantava um hino na Igreja Batista de Araruama que dizia assim: se da vida as vagas procelosas são... Eu cantei aquilo a vida inteira sem saber o que eram vagas procelosas. Você sabe o que é vaga procelosa? Procelo é tormenta, vaga é onda alta. Se da vida as altas ondas de tempestade vêm, eu cantei a vida inteira vagas procelosas, sem ter a menor ideia do que isso significava. Exatamente. A ideia é que durante as horas da noite, ele não dormiu. Para quê? Para meditar no que Deus lhe havia dito. Legal, né? Como Salmo 119 pega isso que parece uma obrigação e transforma isso em algo que nós temos que ter prazer. Alguns já entenderam onde nós vamos chegar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abra a sua palavra. As leituras do Salmo 119 possam encher o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito deste entendimento, para que nós não sejamos como aquele menino a quem o pai manda se sentar e ele diz: não vou me sentar. E o pai diz: senta, e ele diz: não. Senta, e ele diz: não. E o pai o pega a força e o prancha na cadeira. Ele olha nos olhos do pai e diz: o corpo está sentado, mas meu espírito está em pé. Quantas vezes é exatamente isso que fazemos com a palavra, o mandamento e a lei de Deus? Seu juízo veio, mas na próxima eu faço igual. Já entendi que você não quer, mas eu quero, daí? Já entendi o que eu tenho que fazer, mas se eu não quiser fazer, e daí? Se eu quiser continuar vivendo a minha vida do meu jeito, mesmo sabendo que eu te chamo de Senhor, qual o problema? Alguns já viram o filme Todo-Poderoso? O indivíduo que lá magicamente recebe todo o poder de Deus, e uma vez ele fica muito zangado, e ele fala para Deus: agora me castigue, ó grande castigador. Me mata então. Bah! Tem muita gente que acha essa bobeira, acha que Deus é uma criança mal criada, que se eu falar meia dúzia de blasfêmias para ele existir, ele tem que me matar. Isso é coisa de criança mal criada. Isso não é uma coisa de um Deus eterno que não precisa de você. Porque aquilo que você pensa a respeito dele, ou o que você diz dele, não faz a menor diferença naquilo que ele sabe que ele é. Porque ele sem a gente continua sendo exatamente o que ele é, mas nós sem ele não somos absolutamente nada. Então quem precisa sou eu. Você blasfemar contra Deus e querer que ele te castigue é pedir para um elefante não pisar numa formiga. Talvez seja maior do que isso. Sem ele, nós não somos. E essa é a grande questão. Se ele nos deu um mandamento, se ele nos deu um preceito, se ele nos deu uma lei, se ele nos deu uma palavra,
se Ele nos deu um preceito, um entendimento, um estatuto, é porque Ele decidiu se relacionar conosco. Isso não é mostras da obrigação que nós temos com Ele. Isso é mostras de uma graça infinita, que pega um indivíduo como eu, que não merecia nada, e diz para mim o que eu tenho que fazer, e ainda se preocupa com a forma como eu tenho que fazer, e ainda diz: faz, porque é precioso aos meus olhos que você faça. Isso é tudo graça. Amém? Tá claro? Vamos ficar de pé? Toque o irmão que está ao seu lado. Vamos orar uns pelos outros.